Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos a este canal Ponderações com José Novaes. Muito obrigado pela generosidade do seu apoio. Esteja você em quaisquer lugares desse imenso mundão de nosso Deus. Muito obrigado pela gentileza do apoio. Por assistir o vídeo, comentar, deixar o like, compartilhar e também aqueles que enviam Pix também. O meu muito obrigado especialíssimo a todos vocês. Muito grato por esta enorme generosidade da parte de vocês. Aqueles também que mandam. Valeu demais. Da mesma forma, muito obrigado também por esta generosidade. Olha só, vamos atualizar os acontecimentos lá no fronte ucraniano e também lá em Kursk/Sumy, né, de certa forma, né? Mas eu preciso relatar para vocês aqui coisas chocantes. A TASS, né, veiculou uma matéria segundo a qual as tropas ucranianas estavam mantendo reféns no porão do edifício, como se fosse escravo, gente. E aí essas pessoas precisavam cozinhar para os soldados ucranianos. Essas pessoas eram ameaçadas, né, de serem mortas com granadas, né? Os soldados ucranianos ameaçavam o tempo inteiro jogar granada nessas pessoas, inclusive em crianças, né, aterrorizando totalmente essa população em Kursk. Há um pedido para que a performance, digamos assim, dos ucranianos em Kursk seja tida como atos de genocídio, tá? Por ferir deliberadamente os civis, os seus direitos e gerar também o pavor a essas pessoas. Não se fala nessa matéria sobre a morte de civis, mas sabemos, todos sabem, que muitos foram mortos de outras formas, né? Já se sabe, por exemplo, quando houve uma explosão, né, num grande edifício ucraniano feito pelas tropas ucranianas, eles levaram para lá não somente civis russos, como também inúmeros corpos de civis que eles tinham eliminados anteriormente, tá? Então, o que se fala também na TASS é que os soldados da Rússia não conseguiram libertar rapidamente este local, justamente porque tinha o temor, né, de ferir os civis que estavam presos naquela localidade. Mas parece que tudo, de certa forma, já foi resolvido, tá? Bem, a tragédia segue muito complicada para a Ucrânia. E neste momento, o Emmanuel Macron, ele falou o seguinte: eu seguro a onda, tá? Percebendo que está problemática a questão da liderança na Europa, né? Ele resolveu virar o candidato, né? Tornar-se o candidato a ser o líder da Europa, o Macron, né? O Petit Bonaparte, né? Que gosta de ser esse pequeno Napoleão aí, né? Só que, na verdade, ele está morrendo de medo, sabe, dos Estados Unidos neste momento. Como não há nenhum líder importante na Europa que possa assumir esse papel, Scholz praticamente já não está mais no poder, né? O Starmer simplesmente está preocupado com as suas questões ali questões mais apropriadas ao Reino Unido neste momento, né? E simplesmente está dando as costas para os interesses, outros interesses da Europa, né? Para vocês terem ideia do que está acontecendo. O Reino Unido simplesmente não querem saber, né, de evitar, enfim, de gerar um cessar-fogo naquela região da Ucrânia. Eles querem a continuidade do confronto, dentre outras coisas, porque eles querem a libertação. Acham que, através da guerra, podem conseguir a libertação de alguns territórios que hoje estão sob controle da Federação da Rússia. E por quê? Lembra daquela história que o Zelensky teria oferecido terras de metais raros, né, para os Estados Unidos? Pois bem, sabe o que aconteceu? Ele assinou um contrato para a entrega dessas terras para o Reino Unido, gente. É por isso que o Starmer, neste momento, é um dos líderes que mais está atirando aí pólvora, né, ao fogo, né? Justamente porque ele tem o interesse de que o Reino Unido possa obter essas áreas. O problema dessas áreas é que a grande parte delas está ou no território que deverá ser conquistado pela Rússia, o território de Dnipropetrovsk, ou no território, principalmente, né, no território do Donbass, que neste momento está sob controle das Forças Armadas da Rússia, né? Só que ele acha, né, o Reino Unido acha que pode perfeitamente obter essas terras novamente da Rússia através da guerra. Mais um motivo para que a gente deixe de lado essa história de que, olha, as lideranças europeias querem paz na Ucrânia. Todo mundo sabe que não querem. No momento, há uma divisão na Europa entre aqueles que querem continuar com essa guerra e aqueles que querem evitá-la totalmente. E o que determina, né, que algumas nações passem para um lado ou outro é justamente a relação com o presidente estadunidense Donald Trump. Aqueles que entenderam que não tem como lutar contra a Rússia sem os Estados Unidos, né,
simplesmente estão abaixando a sua cabeça, tá? Mesmo a Kaja Kallas, né, aquela cidadã lá da Estônia, né, para ser bastante educado com ela, né, já chegou a dizer que a Rússia está vencendo, que o que ela viu, o que se viu lá na Arábia Saudita foi a vitória da Rússia, né? Então mesmo ela já começa a entender alguma coisa que outros não entendem, tá? O Macron disse que ele certamente não vai enviar tropas, já descartou o envio de tropas para a Europa, mas ele está, de alguma maneira, tentando assim, ocupar o vazio de poder de lideranças lá na Europa neste momento, tá? Ninguém está dando a menor bola para ele, a Rússia tampouco dá a menor bola para o Macron não é absolutamente nada na visão do Putin nos dias de hoje, tá? A Polônia simplesmente deixou de lado essa tentativa, era um dos países que mais praticava e pratica a russofobia e que queria o ataque à Rússia. A Polônia já entendeu que precisa abaixar a cabeça, né, porque não tem como lidar com os interesses dos Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos se colocam ao lado da Rússia, a Polônia não pode se colocar necessariamente contra a Rússia, ao menos militarmente. Então os poloneses entenderam isso. E esse entendimento dos poloneses vem de um pragmatismo bastante importante que a Polônia demonstra no momento e que outras nações não demonstram. A Polônia entende, por exemplo, que o fato de estar na fronteira com a Rússia não pode levar a Polônia a querer arrumar uma guerra contra a Rússia. Tá? A Polônia entende que sem o guarda-chuva da OTAN não pode lidar com a Rússia. E talvez com o guarda-chuva da OTAN também não possa lidar com a Rússia, notadamente se for sem os Estados Unidos, né? Então a Polônia já entendeu isso e é por causa disso que ela baixou sua bola. Está bem pianinha neste momento. Além do que, a Polônia também tem problemas com a própria Ucrânia, né? Como vocês bem o sabem, tá? Mas tudo é determinado, como eu disse, pelo Trump. Só que o Macron, ele já disse que não vai abandonar a Ucrânia em nenhum momento, né? Em nenhum momento vai seguir com essa guerra aí até o fim, a guerra para libertar a Ucrânia do jugo, né, dos malvados dos russos, né? Ele já falou isso, só que ao mesmo tempo que pontuou essa questão, ele já disse que não vai enviar tropas da França para a Ucrânia, pelo menos por enquanto, né? Então o Petit Bonaparte foi um dos grandes cérebros para organizar esse encontro às pressas dos europeus para lidar com aquilo que está fazendo o Trump, né? Ele já disse que a França não vai enviar tropas para a Ucrânia. É o Petit Bonaparte, né, que na hora da dificuldade ele fala, late, mas em termos de ação prática mesmo, ele não faz absolutamente nada. Ele também expressa, né, esse vazio. Ele acha que precisa ocupar um vazio de poder estabelecido pela ausência de grandes líderes. Ele seria esse grande líder, mas na verdade ele também expressa essa crise na liderança lá na Europa, né? Claramente que ele representa tudo isso. Bom, e aí, gente, veja, no campo de batalha as coisas seguem bastante complicadas. A Ucrânia está movimentando 5.000 soldados, né, e 200 unidades de equipamentos para uma tentativa de invasão, né, de uma ofensiva sobre a região de Briansk, na Rússia, e também para aumentar o apoio às tropas ucranianas que estão lá em Kursk, notadamente em Sudzha. Então a Ucrânia está pretendendo fazer essas duas ações aí, tá? Pela maneira como a guerra está acontecendo neste momento, a Ucrânia deveria, né, reforçar suas tropas lá em Sudzha, porque corre o risco de perder essas tropas, de que elas possam ser completamente esmagadas. A tentativa de invadir a Rússia por Briansk na verdade, chamar a atenção, abrir outro fronte, evidentemente, dentro do território russo, né? Só que a Rússia, de certa forma, assim, demorou muito para entender o que estava acontecendo em Sumi, né? E por isso teve a invasão de Kursk. A Rússia aprendeu a lição, por certo, e não vai permitir essa entrada das forças ucranianas em Briansk, né? Seria um erro terrível da Rússia, porque independente de isto mudar muito pouco a guerra ou absolutamente nada, claramente que do ponto de vista propagandístico seria importante e as pessoas, né, os civis de Briansk, poderiam sofrer tanto como os civis sofreram em Kursk até o momento, tá? Mais 200 unidades estariam aí sendo organizadas, 5.000 pessoas e 200 unidades de equipamentos militares estariam sendo concentrados para uma ofensiva da Rússia lá em Briansk. É notável como eles nunca desistem, né? E claramente que tem todo o apoio aí das tropas, de alguns líderes europeus, né? Na prática não tem muita tropa não. Não estão enviando muito mais as tropas para lá até o momento. Uma coisa interessante, tá? Os Estados Unidos, gente, os Estados Unidos oficialmente cortaram, tá, o envio de armas para a Ucrânia, tá? Não vai mais vender armas.
Essa notícia é muito importante. Sabe por que é importante essa notícia também? Porque há muita gente aí que olha, sabe, não olha para os acontecimentos. Muita gente, quando analisa, né, fica pensando no que uma liderança vai fazer. E aí, o que eu estabeleço, né, que ela certamente vai fazer, parte da minha apreciação sobre essa liderança, sobre o perfil dessa liderança. Então, eu tenho entendimento de que o Donald Trump, ele é um nazifascista, pode até ser que seja, ok, né? Eu acho que em vários aspectos ele é, né? Que o Donald Trump, ele é o terror, que ele é pior. Aí eu tenho um problema com esse debate. Ele é pior que os democratas, né? E aí eu acho que há um erro muito sério da análise, né? Que é muito comportamental, muito ético, moralista, tá? É impressionante como os analistas que vão por esse caminho se esquecem do que foi a gestão do Biden. É impressionante que os analistas que vão por esse caminho se esquecem que o mundo estava perto do hecatombe nuclear pela gestão dos democratas. É inacreditável que os analistas que vão por esse caminho se esqueceram de quem foi o patrocinador do genocídio em Gaza, tá? De cada 10 balas, né? 10 projéteis que alcançavam a nuca de mulheres lá em Gaza, 7 eram dos Estados Unidos, tá? Então veja, e aí, não, o Trump vai ser pior. Por que ele vai ser pior? Qual é a questão? Por que ele vai ser pior? Né? Ele pode ser muito pior que foi o Biden, ele pode ser melhor, ele pode ser, assim, 10 vezes pior que o Biden. O problema da análise é que eu tenho que me basear naquilo que é real, aquilo que é imposto pela realidade, tá? Então, veja, o Trump, ele fala, certamente, ele tem falado, que ele vai transformar Gaza num resort, não é isso, internacional? Ok, isso é terrível, né? Isso claramente é muito, mas muito genocida, isso é claramente muito fascista, né? Isso é pior do que o Biden está fazendo? É discutível, tá? Não dá para discutir o que é pior, porque havia um genocídio deliberado, autorizado pelos Estados Unidos da gestão democrata sobre a população palestina em Gaza, ok? Perfeito, havia isso, tá? Mas vamos presumir, né, que aquilo que pretende o Trump, né, de tirar as pessoas daquela região, seja muito pior, né? Vamos imaginar que seja pior, porque sinceramente eu tenho dificuldade de saber o que era pior, né? Assim, analisando durante todo esse tempo o que foi o genocídio em Gaza, mas vamos presumir que a retirada total da população de Gaza seja muito pior. Então o Trump, nesse caso, muito pior do que o Biden. Ok, beleza. Já está acontecendo isso? Não. Para acontecer isso vai ter disputa. É muito provável que a correlação de forças mostre para os Estados Unidos e para o Trump, que é mais pragmático do que os democratas, né, que estavam no poder em Washington, que talvez não seja possível levar isso a cabo. Ok? Então tem uma disputa, tem algo que pode ou não acontecer. Mas o que estava acontecendo era algo real, concreto. E por que acabou o genocídio em Gaza? Por causa do Biden? Não. Por causa do Trump. Ok? Por causa dele. Não importa se ele é mais sionista do que o Biden ou não, porque para mim, analisar o grau de sionismo de um e de outro, falar que um é melhor que o outro, é complicado. Mas vocês que acham que ele era de esquerda, né? Que o Biden era de esquerda do campo progressista. Vocês acham que ele era melhor, né? Que ele era melhor, ok. Ele não fez de nada para acabar com o genocídio. Pelo contrário, ele foi um patrocinador do genocídio. Esse genocídio, como estava acontecendo anteriormente em Gaza, já não está acontecendo mais. Por causa de quem? Então paremos com essa história de que o cara... Vamos analisar os fatos, né? Os fatos, os acontecimentos. Olha, houve, neste momento, uma tentativa de negociação com o Irã. Tá? É uma tentativa, assim, nos moldes que os iranianos não vão aceitar. Mas há uma tentativa. O discurso belicista contra o Irã, ele perdeu veemência com a chegada do Trump até o momento. Pode piorar, gente. A questão, eu não sou um idiota aqui que acha que o Trump ele é bonzinho. Pode piorar. Mas a questão, neste momento, tá pior? Não tá. Não tá. Deixa eu surpreender um pouco mais vocês. A questão sobre a Venezuela não tá pior. Embora nós saibamos que o Trump, ele, muito mais até do que os democratas, ele olha para a América Latina como o quintal dos Estados Unidos. Ok? A pressão sobre o Brasil mudou o quê? Até o momento, absolutamente nada. Não é maior, contudo, do que era na gestão do Biden. Ok? Então, paremos com essa história de decretar, sabe, de analisar a partir do que eu penso. Porque como eu acho que ele é malzinho, e minha análise é em cima do malzinho,
Eu me recuso a olhar para os dados concretos da realidade. Tá? Então, o que está acontecendo neste momento é que essa proibição de vender armas, porque assim, a indústria bélica vai forçá-lo, vai não sei o quê. Ele está dando um tapa na cara da indústria bélica com essa ação. Proibindo o envio de armas para a Ucrânia, gente. Isso é extremamente positivo. Deixe de lado o seu ódio, o seu amor, não sei o quê, por um lado ou outro. Entenda o seguinte, isso é positivo para o fim do conflito. Tá? Porque é necessário parar de armar, né, o nazi-fascista do Zelensky. Porque a Ucrânia virou um estado terrorista. E o Zelensky, que é um nazi-fascista, podendo apertar botões, podendo mandar armas para, enfim, para assassinar civis, ele vai fazer isso. Houve um caso, inclusive, de um drone que atacou uma família, né? A família foi assassinada com um drone. Por que aquele drone atacou aquele carro? Me fala isso. Por quê? Qual é o objetivo disso? Isso é tanto crime nazista que está acontecendo, né? Enfim, mas as pessoas preferem não sair do sofá, né? Da sala, né? Onde elas assistem um filme, né? E neste filme, né? Essa dicotomia do bem contra o mal, você tem lá o satânico, né? Trump. E do outro lado você tem o anjinho do Biden, tá? Que tal parar de ver esse filme? O que tal parar de ver esse filme? Não seria melhor? Que tal você decretar, né, antes de quaisquer coisas, que dos Estados Unidos aquilo que possa vir não presta, e aí você não vai assistir esse filme? Talvez seja melhor, porque é impressionante, gente, como os democratas conseguiram fazer a cabeça. Eles entraram na cognição, eles colonizaram a cognição até de analistas. É impressionante um negócio desse, tá? Então aqui você tá defendendo um lado ou outro. Não, eu tô ponderando, não entendeu ainda? Tô ponderando, é só isso, tá? Então, venda de armas foi simplesmente ali, né? A declaração foi feita, inclusive, pelo deputado ucraniano, chefe do Comitê da Defesa da Verkhovna Rada, né, ucraniana, o Roman Kostenko, tá? Washington vetou todos os acordos de venda de armas para Kiev, tá? Porém, portanto, né, as empresas interromperam já as entregas de armas para a Ucrânia, tá? E aí, gente, a Europa vai tentar se colocar nesse lugar, né? Quer armar completamente a Ucrânia. E há um relato de que 30 mil soldados europeus, neste momento, estão estacionados ali na fronteira contra a Rússia, prontos para entrarem na Rússia, tá? Enfim, para gerar uma bagunça, né? Muitas armas, muitos tanques, e aí 30 mil soldados estão na fronteira, tá? Para tentar entrar na Rússia. É a Europa querendo, evidentemente, tá? Querendo, evidentemente, enfim, ocupar o lugar dos Estados Unidos. Eles não entenderam, eles não podem, mas eles insistem. Se a Europa, sem os Estados Unidos, desejarem fazer essa guerra, a OTAN não vai ficar ao lado dessas nações europeias que entrarem na Ucrânia para tentar guerrear contra a Rússia, tá? Vai ser um massacre, gente. Simplesmente vai ser um massacre, tá? Agora, qual é a questão aí, tá? As tropas russas entraram em Sumy, como eu disse para vocês já, tá? Batalham neste momento por uma vila importantíssima, na verdade por duas, tá? Pelo controle de duas vilas que podem levar ao controle de uma outra, né? E aí, a Ucrânia tentando, na verdade, tomar Briansk, né? Quando deveria fortalecer suas ações lá em Sutza, lá em Kursk, tá? A 80ª Brigada das Forças Armadas da Rússia entraram em Sumy, tá? No caso aí, 810, tá? 80º é o número 810 aí, tá? Como a gente lê. Entraram em Sumy. E aí, gente, a questão é o seguinte. Já estão, né? Estão lutando em duas frentes neste momento. Estão lutando para a tentativa de conquistar Vazovica, tá? Vazovica. E também estão lutando numa cidade que tem algumas alturas que é importante, que é Novenskoye. Novenskoye fica um pouco abaixo da fronteira. Vazovica fica bem abaixo de Novenskoye. O que significa isso? Significa que as tropas russas que estão neste momento em Sumy estão em um número bastante importante, ok?
porque estão lutando em duas frentes para tentar tomar essas duas cidades. Elas são importantes, mas o grande objetivo da Rússia, na verdade, né, não é tomar necessariamente essa cidade não, tá? É uma outra cidade que fica na rodovia H7, tá? H07, que é a cidade de Yunakovka. Yunakovka, gente, ela fica justamente na rodovia H07. O Yunakovka é um quartel-general onde a Ucrânia decide o envio, todo o envio de tropas a partir de Sumy para Sudzha, ocorre a partir das decisões que acontecem neste lugar em Yunakovka. É lá também onde há, né, uma concentração de armas ucranianas, né, que as tropas pegam e levam para Sudzha, tá? Lá há, portanto, ali vários galpões com armas, há vários locais de concentração de soldados. Então, veja, a conquista dessa cidade, Yunakovka, ela pode ser vital para a conquista, né, para cortar a linha de abastecimento. O que se fala neste momento, alguns analistas estão pontuando, que simplesmente a tomada de Bazovka e também de Novinkoi já vão por si só, a tomada dessas duas cidades vai por si só, né, cortar o abastecimento às tropas ucranianas lá em Kursk. Não é verdade, tá? Por quê? Porque a partir de Bazovka, Novinkoi, por exemplo, aí você tinha ali abastecimento que ia para outras áreas, inclusive ali lá em Kursk, né? Sverdlovsk, sabe, que foi conquistada pela Rússia há pouco tempo, né? Portanto, Sverdlovsk, por exemplo, Sverdlovsk, né? Era uma área que era alimentada por Novinkoi Bazovka, tá? Então, as forças armadas ucranianas que estavam em Sverdlovsk, elas eram alimentadas a partir de Novinkoi e também de Bazovka. A luta nessas áreas hoje, ela acontece em virtude de que a Rússia não quer destruir completamente essa possível linha de abastecimento, até para que a Ucrânia não tente enviar tropas novamente para Sverdlovsk, né, porque já não teria essa linha de abastecimento, tá? Poderia haver uma tentativa de, mesmo sem fazer com que essas armas, esses equipamentos, todos esses equipamentos bélicos, alimento, tudo isso, pudesse entrar por Novinkoi, ainda que não chegasse necessariamente a Sverdlovsk, né, as tropas ucranianas poderiam tentar, né, levá-las até Sudzha, né? Então, a luta está acontecendo aí nessas duas frentes, mas as tropas russas certamente vão descer um pouco mais para tentar tomar esta outra área importante que é Yunakovka, tá? Que fica justamente na rodovia H07, a rodovia utilizada pelos ucranianos para levar mantimentos e equipamentos bélicos, militares e tropas para Sudzha, tá? Então, a Rússia hoje já está batalhando em Sumy, tá? Então, veja, conquistando esses dois povoados aí, Novinkoi e também Bazovka, tá? A Rússia deverá descer até Lokna, né? E de Lokna deverá ir até Yanukovka. Estamos falando de uma área de Sumy que, se conquistada pela Rússia, a Ucrânia dificilmente vai tomar essa área novamente, dificilmente a Ucrânia vai enviar reservas para tomar essa área que ficará sob o controle das Forças Armadas da Rússia. É uma área que a Rússia pode perfeitamente falar, ó, já tomei, aqui não devolvo mais. Então a Ucrânia, pouco a pouco, pode estar perdendo ainda muito mais territórios, tá bom, gente? Houve ataques absurdos, novamente no dia de hoje, ataques estratosféricos, impressionante. E aí há uma denúncia, gente, tá? De novo, tá? Foi aeródromo destruído, foi um monte de coisa. Fábrica de armas, um monte de fábricas de galpões de drones foram destruídos pela Rússia novamente. O que se está falando neste momento? A Ucrânia está acusando os Estados Unidos, né, de estar atrasando o envio de dados sobre os mísseis e os gerânios russos que chegam, né, às suas instalações, tá? Também está acusando neste momento até o Elon Musk, né? Segundo a Ucrânia, o Elon Musk está cegando, na verdade, né, os dados, está deixando os militares ucranianos sem o devido conhecimento da chegada dos mísseis e também dos drones russos, tá? É muito provável que isso possa assim estar acontecendo. Então, na verdade, a Ucrânia está tentando invadir Bryansk e também fazer uma outra ofensiva em relação a Kursk, mas neste momento está levando o troco lá em Sumy, tá? Isso é muito importante. Além do que, a Rússia segue a conquistar outras quilometragens dentro do Donbass, né? E também
Neste momento, já se fala que a Rússia vai fazer um ataque a Zaporígia, tá? Teve a conquista de um povoado, agora me foge aqui a memória qual era esse povoado, mas um povoado ali estratégico pequeno, uma vila insignificante do ponto de vista numérico, em termos de população, mas importante para que a Rússia destrave cada vez mais ali, né, o seu caminho para a chegada à parte de Zaporígia, que neste momento está sob controle das Forças Armadas da Ucrânia, amigos e amigas. É isso, gente. É isso.